Olá e bem-vindo ao Quem Cala Consente. Desta vez vamos mergulhar profundamente num tema que eu andava a adiar. Estou a falar da procrastinação. Hoje tenho algo especial para partilhar contigo porque é uma temática nova. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 65º episódio do Quem Cala Consente. Já tenho uma cama pronta para preguiçar. Queres fazer preguicito comigo? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Pois é, como tu sabes, mergulhamos profundamente no universo do crescimento pessoal, da programação neurolinguística e do desenvolvimento espiritual aqui no Quem Cala Consente. Ao longo de todos os episódios temos explorado ideias, técnicas, histórias, formas, métodos e até curiosidades que nos ajudam a crescer, evoluir e alcançar o nosso potencial. Hoje, meus amigos, vamos falar de algo que afeta todas as pessoas. Vamos falar de procrastinação. Estamos a dar início a esta nova temática que tenho a certeza que vai ressoar com a grande maioria das pessoas. É uma questão que todos nós enfrentamos em algum momento das nossas vidas. A procrastinação é como uma sombra que paira sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos e que vai adiar o nosso sucesso, o nosso bem-estar, o nosso plano para viver em pleno. Mas aqui no Quem Cala Consente não somos apenas observadores passivos dos nossos hábitos procrastinatórios. Vamos enfrentá-los de frente, desvendar as causas profundas, descobrir estratégias eficazes para superar e nesta nova temática convido-te a embarcar nesta jornada de autodescoberta, de transformação também, mas de vencer a procrastinação. Antes de continuar, queria lembrar que o Quem Cala Consente é mais do que um podcast. É uma comunidade de pessoas que está a crescer e que estão comprometidas a crescer, evoluir e prosperar juntas. Neste exato momento, tu podes encontrar imensas vertentes do Quem Cala Consente, desde o livro, os workbooks, os retiros e até cursos. Fica comigo desse lado no podcast, mas não te esqueças de pertencer à comunidade. O episódio de hoje vai ser ligeiramente diferente. Hoje não te vou dar teorias. Hoje vou orientar-te na direção da prática, para que nós, com essa prática, possamos trabalhar nos próximos episódios. O diário de procrastinação. Antes de mergulharmos profundamente nesta jornada de superar a procrastinação, é importante entendermos a diferença fundamental entre procrastinação e preguiça. Muitas vezes usamos estes termos de forma intercambiável, parece que os confundimos, mas na realidade eles têm significados extremamente distintos e que implicam abordagens extremamente diferentes. A preguiça é a falta de vontade, é a falta de disposição, é a inabilidade de conseguir realizar uma tarefa ou uma atividade. É quando simplesmente não queremos saber, não queremos fazer e em vez disso optamos por não fazer e não saber nada, deixando tudo quanto é tarefas menos importantes e às vezes até as mais importantes completamente de lado. É uma sensação de resistência, de não querer sair da nossa zona de conforto. Isso é preguiça. Por outro lado, a procrastinação é adiar. Ou seja, adiar uma tarefa que sabemos que precisa ser feita, muitas vezes devido a falta de motivação, medo do fracasso, insegurança, perfeccionismo exagerado ou até
coisas que já falamos antes, falta de autoestima ou falta de autocompaixão. Procrastinadores muitas vezes têm a intenção de fazer a tarefa, no entanto continuam a adiá-la repetidamente enquanto tiverem prazo para isso. A grande diferença é que a procrastinação envolve uma luta interna, um conflito entre o desejo de fazer algo e a tendência em adiar. A preguiça, por outro lado, é uma falta de desejo, por completo. Ou então, uma vontade inicial de fazer algo e nunca terminar. Ao compreendermos esta distinção, podemos começar a abordar estes desafios de maneira mais eficaz. Nas próximas semanas, vamos explorar estratégias para superar a procrastinação e cultivar a autodisciplina, enquanto também reconheceremos a importância de descansar, cuidar de nós e perceber que procrastinação faz parte de nós. Se perguntares a uma pessoa comum se ela é procrastinadora, muitas vezes vai sorrir timidamente e relutantemente vai contar-te sobre todas as coisas que adiou na sua vida. A maioria das pessoas identifica-se com a procrastinação de certas tarefas em determinados momentos da vida. Estudos feitos nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália descobriram que cerca de 20% dos adultos na população em geral são procrastinadores crónicos e que é frequente encontrar-se procrastinação ao nível dos 95% em pessoas mais jovens. Então, isso significa que a procrastinação é um comportamento bastante típico de muitas pessoas, se não todas, e só isso já deve libertar-te um pouco ao perceberes que não estás sozinho. No entanto, existe uma diferença entre a procrastinação geral que todos fazemos em determinados momentos, porque a procrastinação também pode ser dividida em várias etapas e em várias intensidades. Na maioria das vezes é um adiar desnecessário e que não conclui algo que tu te comprometeste a fazer. Geralmente substituis a tarefa por algo de menor prioridade apenas para que isso entretenha o teu processo de procrastinação. Mas nem todos procrastinamos nas mesmas coisas, nas mesmas áreas de vida e nas mesmas temáticas. Muitas vezes, perceber em que é que nós procrastinamos é extremamente importante. Ser um procrastinador não significa necessariamente que sejas uma pessoa que adia fazer tudo na vida. Embora isso possa ser o caso de alguns, verdade, não é o lugar comum. Existem tantas áreas diferentes nas nossas vidas nas quais podemos procrastinar e algumas destas áreas podem ser mais óbvias, por exemplo, projetos de estudo, projetos de trabalho, e outras podem ser assim mais subtis, como por exemplo fazer exames de saúde, mudar a dieta, fazer uma rotina de exercício. Na verdade, qualquer tarefa que precisamos concluir, qualquer problema que precisamos resolver ou qualquer objetivo que queiramos alcançar pode ser fonte de procrastinação. Para muitas pessoas, haverá certas áreas das suas vidas em que elas serão capazes de controlar e certas áreas onde reina a procrastinação. E para te ajudar a avaliar onde tu procrastinas, perceber as tuas facetas da vida onde há um adiamento crónico ou constante ou pelo menos eventual, durante a próxima semana eu queria que tu criasses um pequeno diário de procrastinação. Usa esse diário para perceber de uma forma mais consciente as ações do teu dia-a-dia, que é para depois, ao longo das próximas semanas, poderes comigo batalhar a procrastinação. A ideia é que comeces a colher algumas informações sobre quais áreas da tua vida tu procrastinas e quais áreas tu segues em frente. Para te auxiliar na criação deste diário de avaliação de procrastinação, vou-te dar alguns exemplos de tarefas, alguns exemplos de áreas na tua vida que tu podes depois utilizar ouvindo o podcast para criar uma tabela onde colocas estas várias hipóteses e vês se é o teu caso, se vês se és um procrastinador nessas áreas ou nesses exemplos. Para este trabalho prático, optei por usar uma divisão em 8 grandes áreas. Estas 8 grandes áreas estão divididas desta forma através da programação neurolinguística, que ensina qual é a divisão que nós habitualmente fazemos na nossa vida social, na nossa vida familiar, etc. E então,
Passo a citar. A primeira área é a área profissional. Será que tu procrastinas a cumprir prazos, a fazer ligações e telefonemas, a participar em reuniões, iniciar ou terminar projetos? Será que procrastinas a preencher a papelada, os formulários, a burocracia? Ou será que procrastinas em pesquisar ou ler para te atualizares em determinadas áreas do teu emprego, do teu trabalho, da tua profissão? Se acontecer procrastinares em alguns destes exemplos, tu vais apontar que na área profissional e do teu trabalho, tu procrastinas. E ao longo da semana vais registando isso, ponto a ponto, com exemplos. Será que é na tua área doméstica? Por exemplo, será que procrastinas em tarefas diárias como arrumar a louça, arrumar a casa, cozinhar? Será que procrastinas em tarefas um pouco maiores como aspirar, lavar, limpar a casa? Será que procrastinas com pequenos projetos domésticos como bricolagem ou alteração de uma simples lâmpada que fundiu? Será que procrastinas em compras do supermercado? Será que procrastinas na manutenção e conserto das coisas da tua casa? Chamemos a isto a área doméstica e se procrastinares em alguma destas áreas, registra ao longo da semana com exemplos. Vamos incluir agora a área do estudo e atualização. Esta é uma área que se aplica maioritariamente àqueles que ainda estão a estudar, porém, na nossa vida profissional e pessoal, nós devíamos atualizar-nos e estudar também. Será que procrastinas no cumprimento de prazos de projetos em que te metes? Será que procrastinas a assistir a aulas ou a aprender mais sobre ti? Será que procrastinas em atribuições e trabalhos que te são dados? Será que procrastinas em estudar e pesquisar mais sobre aquilo que tu querias? Ou será que procrastinas em simplesmente ler? Se te acontecer procrastinar em alguns destes exemplos, então tu vais registar na área do estudo, na área da atualização. Temos a área também da saúde. Será que procrastinas a marcar consultas médicas porque tu necessitas e vais procrastinando e adiando? Será que procrastinas a frequentar essas consultas? Ou, por exemplo, aquela mudança de dieta? Será que estás a adiar e a adiar o dia em que vai começar? Será que estás a adiar o dia em que vais começar a fazer exercício rotineiro? Será que vais adiar parar de fumar e de consumir coisas que sabes perfeitamente que te estão a fazer mal? Se ao longo desta semana procrastinares nesta área, pois estás a procrastinar na área da saúde e deves anotar direitinho para perceber onde tu procrastinas. Será que é na área financeira? Abrir e-mails, pagar contas, abrir cartas, criar orçamentos, pedir orçamentos, escriturar contabilidade, declarar os impostos, pagar dívidas. Será que és procrastinador nestas áreas? Se ao longo da semana procrastinares em alguma destas coisas, já sabes, estás a procrastinar na área financeira e é extremamente importante que apontes com exemplos. Será que tu procrastinas a nível relacional, seja com família, seja com amigos? A criar conexões, adiar aqueles convites que te vão fazendo de ir a algum lado, de conviver, de socializar? Será que procrastinas em dar tempo às outras pessoas na tua vida? Será que procrastinas em organizar aquele encontro que tu sempre quiseste organizar? Será que procrastinas em participar nesses encontros? E quando estás nesses encontros, será que adias aquela discussão que estava já na altura de ter? Ao longo da tua semana, avalia-se na área da família, na área social, nos teus relacionamentos. Se tu és um procrastinador e apontas com os devidos detalhes. Depois vamos à área do autodesenvolvimento. Será que estás a adiar há tanto tempo começar aquele curso ou fazer aquele hobby que tu tanto querias? Será que não te estás a envolver o suficiente naquilo que tu sabes que gostas e te faz bem? Algo espiritual ou algo de crescimento pessoal? Será que relaxas? Será que procrastinas aquela altura em que vais começar a meditar? Ou será que simplesmente adiaste a meditação? Fica para amanhã e logo se vê.
Esta é a área do autodesenvolvimento. Se ao longo desta semana procrastinares nesta área, não te esqueças de apontar. Não te esqueças de dar detalhes. E por fim, temos a área das tomadas de decisão. E isto é uma área essencial na nossa vida, porque sem tomar decisões, tu não avanças, tu não vais a lado algum. Será que procrastinas a fazer planos? Será que procrastinas a criar os teus objetivos? Será que és um procrastinador que não se compromete em fazer rigorosamente nada? Ou és daqueles que dentro das opções procrastinas o dia em que tens que escolher? Isto é a tomada de decisão, uma área essencial na nossa vida. E se fores um procrastinador nesta área, não te esqueças de apontar, não te esqueças de dar detalhes. Agora pensa em qual delas tu és um procrastinador. E o que é que nós vamos fazer com isto? Eu quero que ao longo da semana vás fazendo este registro e depois vás pensando qual destas procrastinações te está a causar mais sofrimento. Qual destes momentos de adiamento constante te traz angústia, te traz consequências negativas e até problemas na tua vida. De todas aquelas que tu vais apontando ao longo da semana, vai salientando as tarefas e metas que tu consideras que necessitas de adiar a procrastinação em si mesma. Pode até ser muito boa ideia começares primeiro com as tarefas que são mais procrastinadas, aquelas que tu repetiste a procrastinação mais vezes durante o registro de toda a semana. Portanto, escolhe aquelas tarefas que são mais importantes em que tu estás a procrastinar e vai salientando-as, sublinhando-as, por exemplo, que é para depois trabalharmos direitinho todo o processo da procrastinação e como adiar a própria da procrastinação. Mas não vamos ficar por aqui. Vais tentar perceber como é que tu procrastinas. Mencionei antes que normalmente quando nós procrastinamos substituímos uma tarefa ou um objetivo importante com o qual nós nos comprometemos com uma outra atividade que não é prioritária. Então vamos pensar nos tipos de coisas que nós usamos para substituir e procrastinar. São as nossas atividades de procrastinação. Todas as coisas diversivas que nós fazemos e que afastam ainda mais da tarefa ou do objetivo que nós estamos a evitar e adiar. Novamente, podes usar o dito mapa, o dito diário que irás fazer durante a semana para anotar todas as coisas que tu fazes em vez de fazer o que devias. Seja o que for, procrastinar e então vais ver um filme, vais para a Netflix, procrastinar e vais para o computador jogar, procrastinar apenas a surfar na internet, a fazer dedo para cima no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra rede social. Procrastinar é simplesmente ouvir música. Procrastinar e substituir os processos para ir até à praia, passear, fazer compras. Procrastinar e substituir para dormir, para comer, para fumar, para beber. O que é que tu utilizaste para substituir aquilo que tu estás a procrastinar? Ao criares este processo, tu vais não só perceber em que é que tu procrastinas, quais são as áreas em que tu és um procrastinador, e mais do que isso, quais são as atividades que tu utilizas para substituir os teus objetivos que estão a ser procrastinados. E com tanta procrastinação, que é uma palavra tão complicada que faz até comichão debaixo da língua, é importante estar ciente que se não o fizeres, se não seguires este plano que eu te estou a dar neste primeiro episódio sobre a procrastinação, então irás estar a procrastinar. E podes já começar a apontar: procrastinei e não fiz o meu diário de procrastinação. Todos nós precisamos de coisas prazerosas na nossa vida que vão substituir muitas vezes os nossos objetivos ou as nossas tarefas necessárias a fazer. E daí não vem mal ao mundo. Todos nós precisamos de tempo social, distração na vida e até um pouco de sonhar acordado. Tudo isso pode ser uma boa fuga. Estas atividades não são um problema. Estas atividades só serão um problema, só serão prejudiciais para ti no dia em que estiverem a substituir alguma atividade muito importante que tu procrastinaste.
As desculpas da procrastinação. Escolher fazer algo diferente da tarefa com a qual tu te comprometeste pode ser desconfortável. No fundo, muitas vezes pensamos que deveríamos estar a fazer uma tarefa mais importante e não a procrastinar nestas tarefas menos importantes. Como tal, podemos sentir culpa, vergonha, podemos sentir inclusive que estamos atrasados nas tarefas e até nos estamos a tornar um pouco incompetentes. Para nos ajudar a sobreviver e a nos sentirmos menos culpados, muitas vezes arranjamos desculpas para a procrastinação, ou seja, encontramos justificativas para as nossas atividades que estamos a procrastinar. Novamente, podes usar o dito caderno, o dito diário que falei anteriormente para registar, se quiseres, todos os detalhes das desculpas da procrastinação. Destaca aquelas que tu mais utilizas, destaca aquelas que ao longo da semana vão servindo de desculpa para simplesmente adiares o que tinhas que fazer. Coisas como: estou muito cansado, faço amanhã. Ou não tenho o que é preciso, não posso começar agora. Estou de cabeça cheia. Não consigo pensar. Tenho muito tempo, faço isso depois. Tudo isto são desculpas típicas de procrastinação. Portanto, aponta-as, porque elas vão também ser importantes quando nós começarmos a lutar contra a procrastinação. Como vês, este foi um episódio extremamente dedicado a que tu saias da procrastinação. E como é que eu estou a fazer? Dando-te um trabalho. Vais procrastinar ou vais querer crescer para juntos atingirmos um plano para tu viveres em pleno? Se estiveste a ouvir até aqui, é porque de facto queres deixar de procrastinar, adiar a própria da procrastinação. E é por aí estares que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Voltaremos para a semana para utilizar o diário que tu fizeste sobre procrastinação. Ou vais procrastinar? Não te esqueças que, se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e, se quiseres auxílio e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.